Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo. E como é que as pessoas veem isso, o pentecostal e as igrejas tradicionais. Bom, o pentecostal acredita que, nós vamos ler aqui, nós vamos ter uma visão melhor. Mas vamos entender como o pentecostal vê isso. Ele acredita que ele vê e entende que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela recebe o Espírito Santo e ela é batizada no Espírito Santo e começa a falar em línguas. Se a pessoa não começa a falar em línguas, então ela não foi batizada no Espírito Santo. É assim que o pentecostal vê. A pessoa precisa falar em línguas, senão ela não é batizada no Espírito Santo. No entanto, eles acreditam sim que a pessoa recebe o Espírito Santo. Que o Espírito Santo vem morar nela como selo. E acredita eles que isso não vai, mesmo que ela não seja batizada no Espírito Santo, isso não vai impedir a sua salvação. Mas o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo traz capacidades a mais para a pessoa. Nós temos um papo sobre isso para a gente poder tomar cuidado, tá bom? Mas vamos lá. Nós vamos ler os versículos para nós fazer uma análise, tá bom? Tem muitos versículos, nós vamos ler alguns para a gente não se estender tanto. Mas está no livro de Atos, capítulo 2. Você pode pegar a Bíblia e ler e reler para você compreender bem, tá bom? Você confirmar, porque diz a palavra de Deus que os homens mais inteligentes é aqueles que os homens mais nobres são aqueles que vai conferir na escritura realmente se o pregador está falando a verdade, como aconteceu com Paulo na cidade de Bereia, tá bom? Então vamos ler no livro de Atos, capítulo 2, lembrando que que nas igrejas mais tradicionais, como os calvinistas e entre outros, eles não acreditam muito nesse batismo do Espírito Santo dessa maneira. Eles acreditam que o Espírito Santo e pronto, na salvação, que o Espírito Santo habita em você quando você se converte verdadeiramente ao Cristo, que você é transformado e o Espírito Santo habita em você. Mas eles não acreditam, tanto é que eles dizem que esse falar em língua dos pentecostais é falso. Mas vamos ler e vamos tentar compreender. Quero já de antemão falar que eu sou pentecostal, mas eu não puxo brasa para cá ou para lá. Eu sou pentecostal, mas eu gosto de ler a escritura para a gente ver com clareza. Porque eu não estou aqui para torcer como se fosse um torcedor de um time. Eu estou aqui para a gente esclarecer, beleza? Então vamos lá. Começa aqui no Atos, capítulo 2, a partir do versículo 14, que diz assim. Não, minto. A partir do versículo 1. Diz assim, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Entendeu? Até aqui parece que o pentecostal tem razão. Vamos lá. Em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Versículo 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Olha, versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos falar na nossa... Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Aqui, se nós continuarmos lendo, aqui tem dezenas de pessoas, de linguagens ali. Eram pessoas de várias línguas, de muitos lugares diferentes que estavam ali. Era uma festa que acontecia de ano em ano e se juntava muita gente de vários lugares, de vários países. E aqui tinha muitos mesmo. Agora, é bom analisar uma coisa. Nesse caso aqui em específico, nessa história aqui, cada um ouvia falar na sua própria língua. Isso leva a crer, se nós basear só nesse,
que realmente o falar em língua do pentecostal não dá para ter certeza, por causa que eles falam numa língua onde não há ninguém que entenda. Ainda que alguns digam que em certas ocasiões eles falam em línguas para algumas pessoas entenderem, e algumas pessoas dizem se traduzir, ou às vezes a mesma pessoa que fala em língua, ela mesma traduz, assim eles dizem. Mas o mais interessante que realmente esse fala em língua que era verdadeiro, porque eles dizem, esses não são esses galileus eram praticamente analfabetos, eram pessoas de classe, eram da roça, eles não eram estudados, mas nesse dia eles receberam o dom de falar em muitas línguas diferentes. Mas o que até aqui a gente vê é que eles falavam em línguas da terra, eram línguas de seres humanos, ainda que fosse em outras, mas também que existente no ser humano. Quero já adiantar algo que nesse caso eu não concordo com muitos pentecostais, eu não sei se todos concordam, apesar de eu ser pentecostal, eu não concordo, é sobre línguas dos anjos. Pessoas falam assim, não, mas fulano está falando na língua dos anjos. Até pode haver uma brecha para a pessoa pensar isso, mas não tem nenhuma passagem que diga que o homem fala em língua dos anjos, porque é algo desnecessário, né? Tem uma passagem que em 1 Coríntios 13, você pode anotar e veja lá, que diz assim, que Paulo dizendo ali, falando sobre o amor, diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, de nada adiantava. Então é a única passagem que fala sobre a língua dos anjos. Ele não diz que é possível, que tem, se eu falasse, tá bom? Então nesse caso específico, pelo menos a princípio, eu acredito que o falar em língua dos anjos não está nos termos bíblicos. A princípio, pode ser que tenha mais brechas, que eu acho até que tem, me parece que tem, para a pessoa acreditar nisso. Nós temos algumas passagens do apóstolo Paulo falando, não sei se é no livro de Coríntios, parece, sobre línguas ali, aí ele não explica muito, não dá para explicar, não explica muito se a linguagem é essa, ou é uma linguagem realmente que ninguém entende. Mas vamos nos concentrar primeiro aqui. Bom, o que eu li? Na verdade, aqui no versículo, nós lemos o versículo 8, que diz que nós lemos que diz, como pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. No versículo 9, aqui vem falar as pessoas que existiam ali, partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia, e vai seguindo a lista. Muita gente morava ali com línguas, cada um que tinha uma língua diferente da outra. E mesmo assim os discípulos, os apóstolos de Cristo, os discípulos de Jesus, nesse dia, quando foram batizados com o Espírito Santo, eles conseguiam falar para todos eles, na sua língua original, e ali houve muita admiração. Então, aqui nesse trecho, nós podemos ter certeza que o falar em línguas é bíblico. Agora, o que algumas pessoas acreditam, que é mais para as igrejas mais tradicionais, eles acreditam que nos dias de hoje, esse falar em língua não existe mais. Cessou. O pentecostal existe, só que no pentecostal também, eles falam línguas muito, sabe? Eu sou pentecostal, eu não falo em língua. Só que isso talvez seja por minha causa mesmo, porque eu não acredito que falar em língua é antibíblico. Para mim é bíblico, sim, mas é algo que eu tenho o meu receio, por eu não entender muito essa questão. Então eu não abraço o falar em línguas de qualquer jeito. Para mim, eu até abraçaria de acordo com Atos, mas como tem outros versículos que falam sobre falar em línguas e não explica, ainda continuo sem entender muito bem. No entanto, tem umas coisas que precisamos considerar. O falar em línguas é uma capacitação? Bom, pode ser. Só que o falar em línguas também diz, a Bíblia, que ela é para convencer o estrangeiro, aquele que não conhece. Porque quando aquele estrangeiro, sabendo que você é uma pessoa que não tem estudo, e vê você falando na língua dele, sabendo que você não sabe falar aquela língua, mas você agora está falando, ele vai compreender que tem Deus ali. Então, se essa língua não convence ninguém, então ela praticamente é desnecessária. Se for só um beabá, que não vai trazer nenhum proveito a ninguém, ela é desnecessária. E Paulo diz isso, que falar em línguas
só é para falar em línguas se for necessário. Se não for, fique quieto. Ele não proíbe, ele mesmo diz depois, não proibais falar em línguas, mas tem que ser com ordem, com decência. E tem que ter alguém para interpretar. Ou a pessoa que fala em línguas deve orar para ele também ter o dom de interpretar. Porque se não for assim, é inútil. Dizendo ele, como está escrito, eu prefiro falar uma palavra ou 5 palavras em uma língua onde todo mundo será edificado do que falar 100, 1000 se ninguém for edificado. Ele acrescenta, a pessoa que ora em línguas assim se edifica, mas a igreja não edifica em nada. E a ideia de falar em línguas é para edificação e não por si só, porque ele se edifica ele com Deus, mas os outros nada entende, então fica nulo, então vazio, inútil. Então até aí. Agora tem uma outra coisa que é muito importante prestar atenção. Se uma pessoa que foi batizada do Espírito Santo, fala em línguas, chega na igreja e fala nas línguas estranhas, não sabemos se é da terra ou do céu. Agora, se ele fala em línguas, profetiza, adivinha as coisas, não, foi o Espírito Santo que me revelou. Agora, e a vida dele, como é que é? Porque tem muitas pessoas que vivem na prática do pecado e mesmo assim diz que tem esses dons. Isso fica um pouco complicado, porque se você tem uma vida com Deus, uma vida de obediência, uma vida honesta diante de Deus, e você tem esses dons, você consegue assimilar melhor. Porque vocês não, ele tem uma vida, vive o que a Bíblia ensina, o que Jesus ensina. Mas quando ele tem uma vida mentiroso, você vê hoje em dia esses escândalos com esses pastores que são cheios do Espírito Santo, de repente aparece um estuprando, dando em cima da irmã, ou até fazendo coisas piores. Ou não sei se tem coisa pior do que isso. E bom, enfim, vive no pecado, praticando pecado, e diz que tem esses dons. Então, é aí que está o problema. Você não deve julgar alguém, dizer que ele é de Deus só por causa que ele fala em línguas, ou profetiza, ou até adivinha. Essas coisas você precisa fazer diferenciar. Você conhece o cristão é pela sua vida. Porque, como o apóstolo Paulo diz, muitas pessoas professam Jesus com palavras, mas nega tudo com as suas atitudes. Eu estou querendo dizer que é o seguinte: você não precisa necessariamente falar em línguas. Se for um dom que Deus lhe der é verdade, tudo bem, glórias a Deus. Agora, você não precisa a qualquer custo ir atrás disso, atrás dela. Se Deus lhe batizar com o Espírito Santo, eu acredito sim no batismo do Espírito Santo, porque aqui batizou naquela época. E nós lendo para frente ali, Pedro diz, isso é o que estava na profecia. E eu não acredito que esse batismo do Espírito Santo era só para aquele povo. Ainda que alguns digam que sim, que esses movimentos eram para aquele tempo. Mas não, eu acredito sim, que eu sou pentecostal mesmo, acredito que o batismo do Espírito Santo foi para eles, é para o povo de hoje em dia. As profecias ainda é para hoje também, ainda que elas não podem, você não pode levar ao pé da letra como se fosse a Bíblia, porque muitas pessoas profetizam, você não sabe bem de onde, se é de Deus mesmo. Portanto, é uma coisa que eu particularmente já não me apego muito a isso. Se alguém vier a mim profetizar, falar alguma coisa sobre mim, eu escuto, beleza? Se for de Deus, amém. Mas já não vou abraçando. Tem pessoa que corre atrás, quer saber das coisas da sua vida. Isso é antibíblico, não é assim. Ainda que a Bíblia traga profecias, como já trouxe no passado e tudo mais, a gente não deve se agarrar a isso como se fosse algo que nós não necessitamos da Bíblia. Nós precisamos se apegar na Bíblia, porque a própria Bíblia nos diz que é ela que nós temos que nos apegar. Porque nela, ela é verdadeira. Sabemos que ela é verdadeira. Agora, o que as pessoas falam por aí, não sabemos. Porque a Bíblia diz que ela foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Então, sabemos que é de Deus. Tá bom? Então, essa mensagem ela não está completa, essa de hoje. Mas nós vamos entrar em mais detalhes sobre ela. Mas o vídeo está ficando um pouco longo e eu não quero que o vídeo fique tão longo. Você me segue aí,
e compartilhe o vídeo, se você acreditar que isso pode ser útil. E em um próximo vídeo, nós vamos falar mais sobre esse assunto e tentar fazer com que se entenda melhor, tá bom? Mas basicamente, a princípio, é isso. A gente deve focar na palavra de Deus, sim, não desprezar os dons de Deus, mas temos que estar, porque a Bíblia nos diz que se uma profecia não estiver de acordo com a Bíblia, não podemos receber, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo.